Olá, seres iluminados, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos lá compartilhar mais um conhecimento, né? Uma coisa que eu acho que as pessoas perguntam muito, foi algo que eu também questionei nessa caminhada, é sobre a voz da intuição ou a voz do ego. Qual que eu estou ouvindo, né? Eu vou passar algum conhecimento que eu adquiri sobre isso e como você pode diferenciar essas duas vozes. Porque nós temos muitas vozes interiores, né? Às vezes a voz de um guardião, de um mentor, e a gente não consegue diferenciar. Eu já tive muitas experiências com mentores e guardiões, e uma das coisas que sempre me deu muita certeza é o tipo de mensagem que eu recebo. Por exemplo, eu lembro que desde criança, Miguel Arcanjo aparece para mim, e eu lembro, às vezes, por exemplo, quando minha mãe me colocava de castigo, ou quando ela me batia por conta de eu ter feito alguma arte que eu não deveria ter feito, né? Hoje em dia a gente tenta conversar, a gente tenta outros meios que também não estão funcionando muito, né? Mas a gente está fazendo o melhor que pode. O fato da gente estar trabalhando no nosso interior, transformando o nosso espírito, eu acredito que está ajudando muito, né? Estaria pior se a gente não estivesse fazendo essa transformação interior, né? Então, parte do que está acontecendo faz parte, né? Se você não assistiu o meu vídeo onde eu falo das catarses, vai lá. Presta atenção, porque a gente está passando, de certa forma, por catarse mundial, né? Então, vem terremotos, maremotos, enchentes, inundações, diversas coisas que estão acontecendo, né? É triste, lógico que é triste ver muitas vidas se perdendo, né? Entre aspas, né? Elas não estão se perdendo, mas é muito triste ver muitas vidas desencarnando, mas é mais triste para nós que ficamos. Porque, de certa forma, existe um acordo espiritual para que aconteçam essas coisas. As pessoas que passam por isso, elas realmente tinham que passar. E tá tudo certo, tudo no lugar certo, né? Cabe a nós honrar essas pessoas pelo que elas passaram, né? Reconhecer, orar pelas famílias principalmente e assim, desejar tudo de melhor para essas almas, né? Porque elas passaram pelo que elas tinham que passar. Mas voltando aqui falando da voz da intuição e da voz do ego. Então, por exemplo, quando os meus mentores ou guardiões aparecem para mim e falam alguma coisa, como que eu sei que não é um espírito enganador? Uma das coisas que eu lembro, que assim, para mim foi sempre primordial, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, quem é o ser que está aparecendo para você? Ele está falando para você fazer o quê? Ele está te guiando de que forma? Entende? Então, por exemplo, por que que eu sempre tive certeza de ser guiada por seres da luz? Pelas palavras, gente. Primeiro que esses seres, por mais que eles te dêem uma bronca, eles nunca vão ser ríspidos com você. Eles podem até dizer para você não tomar certa direção, mas eles nunca vão obrigar a você tomar esse tipo de decisão. Vamos supor que eles falam para você, olha, se você for por esse caminho, pode ocorrer algo desagradável, um acidente, ou você trombar com uma pessoa que está com más intenções. Então, assim, esse tipo de coisa eles vão falar para você. Mas eles não vão chegar em você e falar assim, não vai por aí. Não, eles vão falar assim, olha, se você for por esta rua, pode acontecer isso. E assim, como eu chego a ver, sabe? Assim, eu chego a ter a visão do que eles estão falando. Então, quando vem aquela voz e diz assim, olha, se você for por aí, pode acontecer isso, 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 ter um transtorno, né? Passar por essa rua, passar por esse lugar, eu imediatamente falo assim, vou por outro lugar, né? Ou seja, a minha intuição falou através de um mentor, de um guardião. Geralmente, mentores e guardiões só vão falar se você não ouvir a voz da sua intuição. Como assim a voz da minha intuição? A voz da intuição vem através da centelha divina, do seu eu superior. É Deus falando com você. Deus é a sua própria essência, tá, gente? Lembra que o todo é tudo que existe. Então você não deixa de ser Deus, você é o fragmento dessa totalidade. Só que essa totalidade, ela tenta se comunicar com você através da centelha que está dentro de você. Então tem um fragmentozinho de Deus ali dentro de você, te intuindo a fazer as escolhas certas, a ir pelo caminho melhor, sabe? Até porque, se ele é a totalidade, ele sabe os resultados antes. Tipo assim, o que é para mim surpresa, o que é para mim inesperado, para ele não é. Então ele sabe cada resultado. Ele sabe que se eu tomar o caminho X, qual vai ser o resultado? Se eu tomar o caminho Y, qual vai ser o resultado? Se eu decidir pelo A, B, ele já sabe quais vão ser o resultado. Para ele não há surpresas. As surpresas são para a minha experiência. Então, como ele já consegue calcular tudo, e ele já tem a visão macro de tudo, ele consegue ver tudo que já aconteceu e que para nós ainda vai acontecer, ele tenta nos guiar de forma a ir pelo caminho mais brando, mais feliz, que a gente não vai encontrar tantos desafios, tantos infortúnios pela vida. Mas muitas vezes a gente não escuta. Aí entra o papel dos guardiões. E os guardiões, gente, eles estão interligados com a gente, tá? Você vai ter acesso àquele ser
que aparece para você, seja um anjo da guarda, seja, sei lá, Maria, José, João, não importa. Quem aparece para você como seu guia, como seu mentor, muitas vezes aparece porque você não dá ouvidos à sua voz da intuição. Ou porque você não acredita na sua voz da intuição, às vezes nem acha que é real isso aí, ou porque você tá tão ferido que você só escuta a voz do ego, a voz das pessoas de fora, a voz do externo. Então, aí entra eles. É quando eu não consigo me comunicar com a minha centelha divina, eles fazem o papel de me auxiliar até que eu precise, enquanto eu precise, tá? Imagina uma criança até ali seus 10, 12, 15 anos, ela precisa muito dos pais. Não quer dizer que elas são incapazes. Por exemplo, eu tenho uma menina de 5 anos, vai fazer 6 anos em outubro, e ela é muito inteligente. Ela já aprendeu a fazer muitas coisas sozinhas, um pouco porque ela tem outros irmãos, então ela começa a observar seus irmãos e vai aprendendo. Mas ela ainda precisa de mim. Ela ainda não pode, por exemplo, fazer uma comida para ela, mexer no fogão. Ela ainda não pode mexer com produtos químicos para fazer limpeza em casa. Ela pode sim pegar uma vassourinha, já começar a varrer uma sujeirinha ou outra, guardar seus brinquedos. Tem coisas que ela já pode auxiliar os irmãos dela. Mesma coisa, minha filha de 10 anos, meu filho de 7 anos. Eles já estão alçando a independência deles. Mas ainda eles precisam de mim para fazer certas coisas. Por exemplo, eu não deixo eles passarem pano no chão porque vai produtos químicos para passar pano no chão. Eu não vou deixar eles ter contato com isso. Minha filha tem 10 anos, meu filho 7 anos e outros 5 anos. Mas o meu filho de 16 anos, por exemplo, já mexe. Porque ele já é maior que eu, ele já tem um porte adulto, ele já toma remédios como adulto, as dosagens dele já são iguais às minhas. Então, assim, ensinei tudo o que eu poderia ensinar, a quantidade que ele deve usar, ele já está independente. Já os outros eu estou ensinando, ainda não é momento, né? Mas, por exemplo, a minha menina de 10 anos já pode lavar louça. Daqui uns tempos, o meu menino de 7 anos já vai estar maiorzinho, também já vai poder lavar louça, né? Ter contato com um detergente, por exemplo, que não é um produto tão prejudicial, né? Aí, então assim, a mesma coisa que uma criança, ela vai crescendo degrau após degrau, precisa do meu auxílio para ter a independência. A gente, quando a gente não escuta, ou pelo menos quando a gente não reconhece a voz da intuição, quando a gente não identifica, não entende, aí entra o papel dos guardiões, dos guias, dos anjos da guarda. Por quê? Porque assim, eu poderia ser completamente independente deles, porque se eu sou todo vivendo uma experiência, eu poderia ter contato direto. Eu lembro um termo que o meu ex usava que eu nunca esqueci, que era assim: se você tem algo para resolver, vamos supor que você comprou um produto, você precisa resolver, ele está dando defeito, ou você precisa trocar, ou você precisa da manutenção dele. Não adianta você ir lá e falar com os vendedores, falar com quem vendeu para você, falar com a moça do caixa. Não adianta você falar com essas pessoas. Você vai direto no gerente. Ou seja, você vai direto em quem resolve. E ele dizer a mesma coisa. Vamos supor que você vai procurar um emprego. Não adianta você entregar seu currículo para os vendedores, para a moça do caixa. Por quê? Nem todos, mas a grande maioria vai jogar seu currículo fora, não vai nem entregar para o gerente. Uma, porque eles olham você como um concorrente. Se você está entregando currículo, você está concorrendo a uma vaga e você, se você for melhor que eles, você pode tirar eles da vaga. Outra, porque não é eles que contratam, então não adianta você ir atrás de vendedores, de operadores de caixa, de pessoas que trabalham no estoque, a não ser que essa pessoa seja sua amiga, ela mesma vai pegar seu currículo e entregar para o gerente, né? Caso contrário, você procura, pergunta, eu já fiz isso. Pergunta quem é o gerente da loja, do mercado, da farmácia, de onde você vai trabalhar. Ah, é o fulano. Ok, aí pede para falar com o fulano, quero falar com o fulano. Aí quando você fala com o gerente, você entrega seu currículo, conversa, diz o que você pode oferecer, além de você colocar no currículo. E outra, a possibilidade de você ser contratada ou no caso, vamos supor, de um produto que você comprou, você resolver é 90% maior. Por quê? Porque quando você vai conversar com o gerente não é à toa. Ele vai querer resolver a situação. Se é a questão de troca de produto, de um produto que precisa de manutenção, se for algo, por exemplo, recorrente, vários clientes devolveram, vários clientes tiveram problema, ele vai te sugerir a troca desse produto. Se for um produto que, tipo, não dá defeito, aconteceu agora, ó, vamos mandar para manutenção, eles têm 30 dias para resolver. Se não resolver, você volta aqui, se ninguém te ligar, se a gente não te chamar nem nada para você vir buscar o seu produto, você volta aqui no prazo de 30 dias e vamos trocar o seu produto. Um gerente vai ter esse tipo de atitude. Entende? Ele vai resolver. O vendedor vai ficar, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou ver se eu passo na manutenção. Peraí que eu vou abrir uma ocorrência. Eu sei que já aconteceu isso comigo. Então, quando eu fui atrás do gerente, o gerente foi atrás de resolver. Tá entendendo a questão aqui?
você vai para quem resolve, não fica procurando intermediários. No caso de trabalho, a mesma coisa. Depois que eu aprendi essas coisas, toda vez que eu ia procurar emprego, eu não falava com funcionários. Nada contra, respeito todo mundo, mas se eu estou procurando um trabalho e eu entrego o currículo, eu estou abrindo concorrência com aqueles que estão lá. Eles não sabem da minha capacidade. A partir do momento que eu cheguei cogitando uma vaga, eles podem olhar para mim e falar: mais uma, vamos rasgar o currículo dela. Se eles estiverem se sentindo ameaçados, eles não vão deixar o meu currículo chegar a quem tem que chegar. Então, sempre procurem um responsável pelas contratações. Toda vez que eu fiz isso, eu fui contratada. Por quê? Porque eu fui direto em quem resolve, eu não fui por intermediários, né? Então, aonde que eu tô querendo chegar aqui? A questão de você aprender a ouvir a voz da sua intuição. É óbvio que enquanto você não aprende, tem os responsáveis, que nem o caso do gerente, né? Você não vai chegar no dono, você vai chegar no gerente. Então, vamos colocar aqui, como eu já citei os meus filhos, como eu citei todos esses exemplos, vamos colocar aqui, até que você aprenda a falar com quem resolve, que é a sua intuição, porque a sua intuição, ela tá ligada direto aos resultados, e ela vai te ajudar a fazer a melhor escolha, você precisa dos intermediários, que são os guias, os anjos da guarda. Só que diferente da humanidade, que muitas vezes te vê como concorrentes, os intermediários espirituais, né, que são esses que intercedem por nós, os guias, guardiões, os anjos da guarda, geralmente esses seres mais evoluídos, eles olham pra gente e sabem, quanto mais eles nos auxiliam, mais eles mesmos evoluem. Então, eles não têm interesse em prejudicar a nossa evolução em momento algum. Só tome cuidado com aquele que quer que você tome a decisão que ele quer, porque aí não é a voz dos seus guias, guardiões. Eles nunca vão tomar decisão por você. Eu lembro que eu faço leitura e uma das coisas que me incomoda é as pessoas quererem respostas prontas, decisões. Ai, o que eu decido? Olha, o que a espiritualidade mostra é que existem caminhos. Esse caminho pode não ser muito bom, esse caminho pode ser melhor, e tem aquele outro caminho. Geralmente eles dão mais de uma opção. Aí vamos supor que você faz uma pergunta sobre um trabalho que você quer fazer. Olha, é melhor você esperar. Esse não vai dar bom. Ah, mas é a única parte que eu tenho. Ok, vai lá e faz. Entende? Eles não vão pegar e falar pra você assim: fica com fulano, fica com ciclano. Ah, se você ficar com ciclano, você vai ter uma família assim, assim. Não, gente, eles não vão falar. Porque a decisão tem que ser sua. Eles não podem decidir por você. Nunca. E se você tem leituras que você assiste que dá respostas prontas para você, corre, foge. Porque a verdadeira espiritualidade, ela não tira a sua liberdade de escolher. É óbvio que as consequências, a gente não é livre para arcar com as consequências, mas a escolha nós somos totalmente livres. Então, se alguém chega e dá uma decisão para você, corre, foge disso, tá? Aí tá. Passei o processo de ter os guardiões, os guias. Eu lembro quando eu era criança, quando eu ficava nervosa, porque pelas correções que a minha mãe fazia. E aí o Arcanjo Miguel chegava, praticamente assim, era como se ele me pegasse no colo, gente. Ele chegava, ele me consolava e dizia: perdoa sua mãe, ela tá fazendo o melhor que ela pode por você. Não fique magoado com ela. Agora você não entende, mas quando você crescer, você vai entender o que ela tá fazendo agora. Então ele sempre dizia essas coisas para mim. Ele, outros mentores que apareciam, era sempre a mesma coisa, tipo, perdoa, não fique com raiva e coisas desse tipo. Então, como que eu posso olhar para um ser que aparece para mim, né, como Arcanjo Miguel e outros mentores que apareceram, e fala para mim perdoar, para mim ter amor, para mim ter gratidão por tudo, para mim me acalmar, chega trazendo uma energia branda, uma energia de muito amor, eu vou olhar e dizer que é o diabo porque apareceu para mim, que nem algumas pessoas gostam de dizer, né? Não tem como, né, gente? É assim que você diferencia. Por exemplo, eu lembro que a minha filha, quando era pequena, ela via alguns seres também. Depois que ela cresceu, parou de aparecer para ela. O que as pessoas chamam de amigos imaginários. Gente, amigos imaginários não existe, tá? Ou são crianças desencarnadas, ou são anjos em forma de criança, mas não existe amigo imaginário. Só que o que acontece? A minha filha brincava com vários seres. E um deles, eu não gostava daquele. Até esqueci o nome que ela falou que ele disse pra ela que ele chamava. Acho que era Arthur que ela falou que ele chamava. Esse ficava falando pra ela beliscar o irmãozinho dela. Ficava falando pra ela pular subir lá no mais alto do sofá e pular. E ela era pequenininha, tinha 3, 4 aninhos. Se ela subisse e pulasse do jeito que ele tava mandando ela, ela corria o risco de se machucar, ela corria o risco de cair em cima do irmãozinho dela. Ele ficava mandando ela beliscar o irmãozinho dela, fazer o irmãozinho dela chorar.
que era o José era bebê ainda. E aí eu conversei com ela, falei, filha, eu não gosto desse seu amiguinho. Ele é muito mal. Ele fica falando pra você fazer coisas ruins com o seu irmão, com você mesmo. Fica falando pra você provocar o papai e a mamãe, você provocar os seus irmãos, que já tinha um irmão mais velho dela, né? O meu filho mais velho. Aí eu falei assim, manda ele embora. Eu abri a porta, porque quem tinha que mandar ele embora era ela, porque é ela que deixou ele entrar. Aí eu abri a porta e falei pra ela falar pra ele, falou, ó, fala pra ele ir embora, que ele não é bem-vindo aqui. Aí ela pegou e mandou ele embora, falou, ó, minha mãe disse que você não é bem-vindo aqui, pra você ir embora e não voltar nunca mais. Ela disse, e aí eu concluí pra ele, falei, olha, você não é bem-vindo no meu lar. Eu quero que você vá, procure o caminho da luz e não volte nunca mais. E aí a gente se despediu dele, demos tchau pra ele, ele foi embora e não voltou nunca mais. A minha filha continuou brincando com outros seres, mas aquele que ficava instigando ela a fazer maldades, ele foi embora. Então, assim, é isso, sabe? Como saber se um mentor é um mentor de luz? Ele não vai te instigar a fazer coisas ruins, nem com você e nem com os outros. Ele não vai ficar falando pra você fazer coisas erradas. Se tá falando pra você fazer coisas erradas, foge, ele não é um ser de luz. Quer dizer que ele não é seu irmão? Não é isso. Mas ele é um ser que tá negando a própria luz, entende? E aí ele se alimenta de coisas negativas. Ele se alimenta da dor do outro, ele se alimenta da revolta, da raiva, do ódio, entendeu? Então são seres que se alimentam de energias negativas. Então você foge desses seres. Você manda ele embora da sua vida. Os seres que estão iluminados, ou que pelo menos estão trabalhando para se iluminar, eles vão te guiar da melhor forma. Eles vão te mostrar o caminho da luz, eles vão te mostrar a solução, eles vão te mostrar a saída. Muitas vezes eles vão falar para você, conversa com fulano, porque fulano pode te ajudar agora. Ele pode citar nomes de pessoas que você nem conhece, ele pode te dar telefones, te dar endereço, te mostrar como você encontra essas pessoas. Tudo isso um ser que está caminhando para a luz vai te mostrar, ou seres iluminados vão te mostrar. Com o tempo, você aprende a diferenciar a voz da sua intuição das outras vozes. A voz da intuição, ela vem branda, tá? É uma voz, assim, muito gostosa que vem do seu interior. É uma voz, assim, que você se sente abraçado. É uma voz que chega em você, ela pode até te mostrar, olha, você tá com esse problema. Mas se você fizer isso, isso e isso, você vai conseguir resolver esse problema. Se você falar com o fulano ou com a fulana, eles têm o que você precisa. E eles podem te auxiliar. Se você for tomar café em tal lugar, você vai encontrar a solução. Se você descansar, você precisa descansar, você está trabalhando em excesso. Se você descansar um pouco, você vai ver que o seu trabalho vai fluir melhor, dá um descanso. Então, geralmente, ele pode até te mostrar um problema, um desafio, uma dificuldade, mas ele sempre vai te apontar a saída, tá? A voz da intuição é assim. A voz do ego, por outro lado, aí é aquela voz que quer te controlar, tá? É aquela voz que quer que você faça o que ela acha certo. E geralmente, vamos supor, é aquela voz que quer te manter numa zona de familiaridade. Eu já falei isso em outros áudios. É aquela voz que ela sempre vai querer te deixar numa zona onde ela conhece. Aqui eu conheço, aqui eu sei que se a pessoa cair e machucar, eu sei que ela sobrevive. Fora daqui eu não sei o que vai acontecer. Então ela sempre vai tentar te controlar e te manter ali dentro. Vou citar um exemplo bem legal. Tem uma pessoa que eu admiro demais. E essa pessoa, quando ela começou a querer empreender, é uma pessoa que, nossa, assim, se abrir a boca vende. Ótima vendedora. Excelente, excepcional. E quando essa pessoa quis abrir a sua própria lojinha, seu próprio empreendimento e abrir mão de trabalhar CLT, que como CLT estava ganhando em torno de 2,5 salários a 3. E aí, quando ela quis abrir mão disso, porque ela já não aguentava mais, ela queria trabalhar a partir de casa, então assim, eu vou abrir uma lojinha, vou fazer coisas que dá para fazer online e faço minha lojinha aqui em casa mesmo, aí converso com os clientes, quem quiser vir em casa, eu atendo em casa, quem não quiser, eu vou estar vendendo a partir da internet, os que der para entregar, eu entrego, cobro uma taxinha, entrego e tal, e planejou tudo isso. Quando ela decidiu e saiu do emprego, o ego gritou com ela, você tá louca? Você não tá vendo? Você vai abrir mão de um salário desse, não vai pagar as coisas como? Ou seja, e aí ela falou assim, minha intuição gritou comigo. Eu falei, não é a intuição não grita. Ela não grita, ela fala branda. Por isso que muitas vezes a gente não escuta. A mente está tão barulhenta que a gente não escuta a voz da intuição. Por quê? Porque a intuição, ela não grita. Ela sempre é branda, ela é completamente harmoniosa e controlada. Você nunca vai ver a voz da sua intuição descontrolada. Quem perde o controle é o ego. O ego, ele perde o controle e ele fica maluco.
Aí, quando você não escuta essa voz gritando dentro de você, porque grita, viu, gente? Grita, te chama pelo nome, ô, fulano, você não tá vendo o que tá acontecendo? É, o ego, ele fica doidinho da cuca, tá? Fica doidinho, doidinho, querendo fazer você desistir a qualquer custo. Sabe o que que ele faz quando você ignora ele, porque ele fala com você e você ignora? Agora eu vou ignorar o ego, não quero nem saber. Começa a trazer pessoas para dizer tudo o que ele tá tentando te dizer. Aí vem aquele fulano, ai, você tem certeza que você vai fazer isso? Nossa, mas você tá abrindo mão de um salário tão bom. Ai, você é louco. Aonde já se viu fazer uma coisa dessa? Não, o certo é você fazer assim, 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 assado. Por exemplo, eu me joguei de cabeça em trabalhar online. Tanto os canais, como formações em terapias, como leitura de tarô, tudo online. Atendimento online. Até abri um espacinho aqui na minha casa para quem quiser vir, eu poder atender aqui, mas o meu foco é o online. Por quê? Eu tenho 3 filhos que ainda estão pequenos. Para eu trabalhar fora, eu precisaria pagar alguém ou colocar eles em algum lugar que não ia compensar. O dinheiro que eu ia ter que investir para deixar eles bem seria o dinheiro que eu iria trabalhar fora e receber. Então, eu vou trabalhar fora, constranger meus filhos para conseguir receber um dinheiro que eu ia acabar ou tendo que pagar alguém ou tendo que pagar um lugar para eles ficarem até eu voltar ao trabalho. Não ia compensar. Então, o melhor é eu fazer essas coisas funcionarem a partir de casa. Eu tomei a decisão. Todo mundo, praticamente sem exceção. Porque você tem que trabalhar fora. Onde já se viu ficar em casa? Esses negócios de trabalhar em casa não funcionam. Gente, eu quase parei com tudo. Porque eu fiquei tão desanimada. Aí a espiritualidade falou assim: você não vê que eu estou colocando na sua vida todas as ajudas que você precisa para você não parar? Quando a minha espiritualidade fala isso através da minha intuição, eu falei, gente, é verdade. Se você não assistiu o vídeo que eu falo da gratidão, vocês vão entender que eu não estava reconhecendo a ajuda que a espiritualidade estava colocando no meu caminho. E aí eu coloquei assim, falei, gente, é verdade. Tudo o que eu preciso, sem exceção, o universo está colocando no meu caminho para me ajudar. Pessoas, situações, dinheiro, tudo o que eu preciso para não faltar comida na minha casa, para eu ter o dinheiro do meu aluguel, da minha água e luz, da minha internet. Tudo o que é necessário eu tenho. Eu não estou esbanjando, eu não estou com sobra, mas o que é necessário não está faltando. Então, se isso não é um sinal de que é para mim continuar, eu não sei o que que é. Então, eu vou seguir a voz da minha intuição que diz continua. O resultado vai vir. Só confia e solta, como diz o professor Érico Couto. Solta. Então, eu soltei o resultado, soltei as expectativas, porque eu cansei de ficar, porque assim, sabe aquela coisa, não, isso tem que dar certo, isso tem que dar certo. Aí você começa a ficar ansiosa, desesperada, começa a colocar aquela energia pesada em cima, porque isso tem que dar certo, isso tem que dar certo. Inconscientemente, eu tava desesperada para as coisas darem resultado. Agora eu decidi simplesmente, eu vou fazer. O resto não é comigo, é com o todo. Então, assim, eu resolvi dar ouvidos à minha intuição. A sua intuição é assim, gente. A intuição é branda. A intuição sempre traz solução. Nunca, em momento algum, ela te joga uma bomba e te larga com a bomba para estourar no seu colo. Nunca, tá bom? O que que acontece? A voz do ego. Se você sair do emprego, nossa, você vai ficar desempregada. Meu Deus, o que que você vai fazer? Como que você vai comer? Isso não é a voz da sua intuição, tá? Isso não é. A voz da tua intuição, ela vai dizer assim: vamos supor que você quer trocar de emprego, que você quer mudar de carreira, né? Fazer transição de carreira. Ela pode dizer para você assim: aguarde. Vai fazendo os dois juntos, vai fazendo um extra dali, um extra daqui, continue no seu trabalho por enquanto. Nós vamos abrir as portas. Que nem no meu caso, quando eu comecei a achar que as pessoas tinham razão, a minha intuição falou assim: você não vê que tudo que você precisa você tem? Você não vê que a gente não tá deixando faltar? Ou seja, o necessário eles estavam colocando na minha mão direto. Então não tinha o porquê eu desesperar. Nossa, vou desesperar porque meu canal não tem 1.000 inscritos, porque eu não tô conseguindo remuneração do canal ainda, porque eu não tô atendendo tanto de gente que eu necessito atender com terapia, com tarô, porque aí eu comecei a desesperar. E aí eles falaram: você não tá vendo que tudo que você precisa a gente está colocando no seu caminho, nas suas mãos, a solução a gente está trazendo, pessoas, tudo que você precisa a gente está te dando. Tenha calma, os resultados vão vir. Aí eu, ok. Mas era pra mim jogar tudo pro alto. Por quê? Porque todo mundo na minha cabeça, você tá louco, esse negócio não tá dando certo, desiste disso, para com isso, não faz isso, não vai, não sei o quê. Então foi onde, assim, eu comecei a desesperar, porque o ego não só gritava comigo, como trazia muitas pessoas ficar falando na minha cabeça. Eu comecei a enlouquecer de verdade. Falei, meu Deus, o negócio não tá dando resultado, eu realmente vou ter que abandonar isso, porque eu não posso ficar assim. Não posso ficar dessa maneira.
E aí foi onde que a minha intuição falou assim, que nada estava me faltando, começou a me mostrar, nada está te faltando, tenha calma, tenha paciência, continue a nadar, continue a nadar. Adoro essa musiquinha da Dora, né? Do filme Procurando Nemo. Então, assim, continue a nadar. É isso que a sua intuição vai te falar. Continua, não desista, faz assim, faz desta maneira, conversa com fulano. Eles vão apontar soluções para você sempre. A sua intuição vai sempre te apontar soluções. Se você está recebendo mensagens que estão te trazendo problemas sem soluções, ou que está te guiando a, por exemplo, vamos supor que o seu ego resolve, você precisa de uma solução imediata, você precisa de um dinheiro. Você chegou e você falou assim, ai, lembra aquele fulano lá, fez a proposta da gente roubar, da gente, sei lá, enganar não sei quem, ou entrar nesse negócio, enganar as pessoas? Isso aí não é a sua intuição. Isso é o seu ego. O seu ego, ele vai te apontar soluções ruins, ele vai te colocar em coisas que pode só piorar a sua situação, tá? Então, e vamos supor questão de relacionamento. O seu ego pode ficar assim, será que esse fulano não tá te traindo? Ixi, será que é de confiança? A sua intuição, ela pode sim mostrar que a pessoa não é pra você, mas não é dessa forma que ela vai fazer. Ela vai dizer desde o começo que não é pra você entrar num tal relacionamento, tá? Vai dar sinais. A sua intuição, ela vai te dar sinais. Essa pessoa não é a certa pra você. Não quer dizer que aquela pessoa é a pior do mundo, mas pra você ela não é a boa. Então a sua intuição vai te mostrar isso. Já o ego, ele vai deixar você entrar no relacionamento, tá? No começo, vamos supor que a sua intuição, os sinais está te mostrando as várias sincronicidades que aquela pessoa não vai te fazer feliz, que aquela pessoa não é certa para você. E aí lá no fundinho tem assim, ele pode mudar com o tempo. Mas às vezes não deu certo com os outros, mas comigo pode dar certo porque eu não sou os outros, eu sou diferente. Se ficar comigo, nossa, pode ser que ele mude sim. Então, isso aí é a voz do seu ego, porque o seu ego quer porque quer aquele relacionamento e começa a colocar uma questão assim muito egóica, egocêntrica, de que eu sou heroína, que eu posso transformar essa pessoa. Ninguém transforma ninguém, tá, gente? E aí seu ego vai começar a te instigar a fazer, a entrar num relacionamento ruim, a entrar num trabalho que não é bom para você, essas coisas. Quando você entrar lá, aí você pode se sentir perseguida, por exemplo. Aí começa lá, nossa, parece que todos os meus colegas de trabalho falam mal de mim. Eu estou sendo perseguida, eu estou sendo invejada. Isso aí é tudo o seu ego que faz, tá? Já a sua intuição, ela vai te direcionar antes de você entrar. E quando você entrar, vamos supor que você entrou num relacionamento ruim, ela vai ficar falando para você sair. Esse relacionamento, ela vai continuar dizendo: esse relacionamento não é para você, essa pessoa não é a certa para você. Não vai ficar falando mal da pessoa, vai falar que a pessoa não é a pessoa para você evoluir, nem você nem ela. Entende? Esse tipo de coisa que a sua intuição vai falar. Vamos supor que você está num emprego lá, não vai falar que seu emprego é ruim, vai falar: esse emprego não é para você. Você merece um salário melhor, você não deve continuar aí. Aí vai mostrar para você que a perseguição que você está tendo dentro da empresa, que as invejas que estão acontecendo, os buchichos, porque você entrou num lugar que não era para você entrar. Não é aí seu lugar. Você não, ou vamos supor que você entrou e aí a seu ego, sua intuição fala assim, já aprendeu o que tinha que aprender. Ó, o que você tinha que vivenciar aí já foi. O que você tinha que aprender com esse relacionamento já acabou. Agora chega, seguir em frente. Solta, deixa aí, né? Sai desse relacionamento que não vai dar bom. O que tinha de aprender aí já aprendeu. Então, é esse tipo de coisa que a intuição vai falar. O ego, ele já vai não só te colocar em problemas, como ele ainda vai ficar alimentando esses problemas. Vai ficar alimentando o seu lado vítima, vai ficar alimentando o seu lado de que ninguém me reconhece, ninguém me ama, ninguém me respeita. Então, o seu ego vai fazer esse tipo de atitude, tá? O ego não é nosso inimigo, tá, gente? Só que ele é baseado totalmente no instinto de sobrevivência. Tá? Então, sim, ele pode te causar dores, porque ele sabe que você aguenta o tranco, que você já sobreviveu a dores. Eu tenho um vídeo no meu canal onde eu falo do ego não ser nosso inimigo. E eu recomendo que você assista, que daí você vai entender o que eu tô falando. O ego, sim, faz coisas que são ruins para nós, mas não é porque ele é nosso inimigo. É porque ele é baseado totalmente no instinto de sobrevivência. Ele sabe tudo que você passou e você chegou até aqui, então você aguenta um pouquinho mais o tranco, tá bom? Bom, esse era o áudio de hoje. Espero ter trazido uma lucidez sobre a diferença da voz da intuição e a voz do ego. Falei bastante coisas, dei bastante exemplo para que você consiga diferenciar os dois, tá? Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter tido a paciência de ouvir e aprender. Espero que você tenha anotado tudinho as dicas que eu dei nesse áudio. Compartilhe com outras pessoas que às vezes têm a mesma dúvida, né? O que é voz do ego, o que é voz da intuição, né? Como que eu sei diferenciar uma voz da outra?
através, né, como eu disse, da paz e do que é falado, né? E deixe seu like, porque assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo, vamos evoluir juntos, né? Vem fazer parte dessa família de luz comigo, tá bom? Beijos de luz e até os próximos áudios. Tchau!